12 de abril. Confiar em mim é uma escolha que deve ser feita a todo instante. Meu povo nem sempre entendeu esta verdade. Depois que eu realizava milagres no deserto, meus filhos escolhidos confiavam intensamente em mim, mas apenas durante certo tempo. Logo, as reclamações recomeçavam, testando minha paciência ao máximo. Não é o que costuma acontecer com você? Você confia em mim quando as coisas vão bem, quando me vê agindo a seu favor. Esse tipo de fé flui facilmente dentro de você, sem necessitar de nenhum esforço da sua parte. Quando as coisas vão mal, no entanto, seu fluxo de fé diminui e se solidifica. Você é obrigado a decidir entre confiar em mim ou se rebelar, ressentindo-se da maneira como o trato. Essa escolha é a bifurcação na estrada. Continue no caminho da vida ao meu lado, aproveitando a minha presença. Opte por confiar em mim, em todas as circunstâncias. Vamos então fazer a nossa oração inicial. Senhor Deus, Pai de infinita e misericórdia, graças te damos, Senhor, por essa grande oportunidade que é estarmos aqui juntos e em sua presença. Gratidão, Senhor, pela nossa vida, pelo ar que respiramos neste momento, pelas nossas emoções, que elas sejam das mais elevadas, pelo amor que cresce cada dia em nossos corações. Te agradecemos por essa oportunidade de servir e de absorvermos um pouco mais dos teus ensinamentos e do teu conhecimento. Senhor, grande Deus, que possamos aprender a confiar em Ti diante das adversidades, das dificuldades, das grandes provações. Que a nossa fé possa ser firmada na base e no amor. Apesar de sermos pequenos, o Senhor tem uma enorme misericórdia. Que essa misericórdia possa cair sobre as nossas vidas a todo instante, a todo momento. Que o teu amor, a tua grande verdade possa ser a luz guias de nossas ações. Abençoe, Senhor, esse estudo, a todos os lares, todos os hospitais, todas as almas enfermas que necessitam do amor, da tua luz de cura. Esteja conosco, Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Assim seja. Amém. Que delícia de prece. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje? Quem gostaria de abrir? Levanta o dedinho. Lívia. E Fátima também. Tira para o aqui. Deixa a Fátima. Vai, Fátima. Tá, deixa eu abrir aqui. Vocês vão pela perícope ou volta lá no início? Porque eu abri a indulgência no 18. Bem-aventurados os que são misericordiosos, a indulgência, capítulo 10. Pode ser, ó, capítulo 10, qual é o item? A indulgência e o item 18. Tá bom. Tá, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Tá. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer,
defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixares de perceber nos olhos dos vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver em cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas obras mais ocultas, os germes dos bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes do que te conhece e tira proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Agora, esse nome aqui é difícil. Do Fetre, Bispo de Neves, Bordeaux. Quer falar alguma coisa do que você entendeu? Agora não. Bom, a caridade é uma caridade, né? É uma compaixão, né? Com as imperfeições do próximo, porque ninguém é perfeito, como diz o texto, né? Então, quando a gente tem essa doçura com as imperfeições do próximo, essa tolerância, a gente está praticando a indulgência. É bem desafiador, né? Praticar a indulgência. A gente costuma praticar a indulgência quando a gente está com os nossos entes queridos, né? Agora, para uma pessoa mais de fora, assim, que a gente não... Até tem alguma desavença, que a gente tem que perdoar, já é mais difícil a gente praticar a indulgência. Mas, como o texto fala também, a receita não é minha, é de Jesus, a gente tem que seguir o nosso modelo, o nosso guia, que é Jesus. E ele praticava a indulgência melhor que ninguém, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Nani e Márcia. E Lívia. Nani, pode falar, que eu cheguei atrasada, eu vou dando uma lidinha aqui. É um convite, né, a prestarmos mais atenção nas nossas ações, porque, como a Suzana acabou de dizer, a gente é muito indulgente quando é com o nosso, quando é com o outro, né, o buraco já fica mais embaixo, como se fala, né? É ter 2 pesos e 2 medidas. E Cristo não fala isso para a gente, nunca aprovaria isso, né? Os seres celestiais, eles são justos, né? Então, o que der para um, dá para todo mundo. Então, se eu quero que as coisas sejam corretas e boas para mim, eu preciso fazer com que seja também para o outro. E a gente tem o hábito de ser muito rígido com o outro e bastante flexível quando é do nosso interesse, né? Quando a gente fala em justiça, muitas vezes, a gente não imagina que dentro da nossa casa, no nosso seio familiar,
De repente vai haver alguém que precise também dessa justiça, né? Então a gente aponta o dedo para o outro e fala, tem que ser assim, está errado. Aí quando cai na nossa conta, não, mas olha só, é uma pessoa boa, é um menino, uma menina boa, não, foi só uma escorregadela, gente. Nós sabemos que não somos anjinhos, né, como gostaríamos de ser. Ainda temos muitas imperfeições, mais do que a gente queria que constasse na nossa ficha, né? E para que a justiça haja, ela tem que começar da gente, né? É preciso que a gente faça todo certo, que a gente ensine o proceder correto. Eu sempre falo aqui com a Giovana, às vezes eu conversando com meu marido, eu falo isso também, e ele não entende. E ele me pergunta, mas se fosse com você? E eu já disse isso aqui e vou repetir. Eu sei o que é certo a fazer e isso é que deve ser feito. Infelizmente, eu não sei se um dia eu passar por essa prova, eu vou continuar pensando assim, mas que é certo é. E a gente torce para que a gente não fale, porque se eu prego uma coisa e quando eu vou vivenciar, eu já estou indo para o outro lado, já estou contra o que eu disse, né? Eu já estou incoerente com a minha fala, eu vejo que há muito em mim mais ainda para ser modificado, né? Porque apontar no outro é fácil. Difícil é quando a gente olha na gente e reconhece. Difícil é quando a gente mantém o nosso ponto de vista quando está doendo na gente, quando está doendo no nosso coração. Então, que a gente seja mais tolerante também com o outro, partindo do princípio que somos todos falhos, temos muitas imperfeições e estamos no caminho para melhorá-las, mas não torcendo para que, quando alguma coisa acontecer com a gente tenha um comportamento diferente, que a gente se mantenha ali. Infelizmente, eu dei tudo o que eu podia para você, e você não aprendeu. Agora eu não posso escorregar, eu tenho que manter. Vou continuar te amando, vou continuar te apoiando, mas que a justiça tem que ser feita, é necessária, né? E só para finalizar, tem uma frase que uma vez eu ouvi o Ricardo Mello falando, eu achei muito bacana, que a gente tem que punir o pecado, mas o pecador a gente pode perdoar, né? Então, o pecador, a gente vê que é um irmão nosso que falha. O pecado, o que ele cometeu, não. E que ele pague por aquilo ali. Mesmo a gente amando, a gente aplica a lei. É isso. Posso falar? Então, falar desse assunto, né, de olhar os nossos defeitos e ter indulgência com o defeito dos outros, né, para com o erro dos outros, é bem complexo, porque a gente não pode negar, né, a gente analisar alguns fatos. Da mesma forma que uma pessoa, quando vai a um juiz e ela está sendo julgada, vamos dizer assim, porque roubou um pote de margarina, e outra que roubou uma coisa muito mais, e os motivos, né, daquele roubo. Estou colocando dessa forma só para a gente raciocinar. Porque nós sermos indulgentes, né, com coisas, com erros pequeninos, com coisas... É até um exercício que eu acredito que todos nós já fazemos. Agora, como é que a gente vai praticar indulgência com o próximo, né? Com o erro do próximo? Como é o caso que está na mídia aí do Henry, do caso do Henry, né? Que mexeu, acho que com todo mundo. Eu não durmo, eu não vou deitar uma noite não julgando esse homem. Eu não consigo. E a mãe. Então, eu fico assim, meu Deus, eu que falo toda hora no Evangelho para eu vibrar no amor, eu não estou conseguindo vibrar no amor. O que eu faço, meu Deus, para eu não ficar jogando dados para esse casal, porque
eu algum dia já devo ter feito em alguma encarnação alguma coisa muito ruim, né? Então, não posso julgar, mas a justiça tem que ser feita. E eu fico com aqueles questionamentos na cabeça, né? E aí veio a resposta, né? Eu senti que veio a resposta, Márcia, vibra no amor pensando no espírito do Henry, esquece os pais. Porque, gente, é muito difícil, a gente está aqui no estudo, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, né? Não ficar naquele mundo fantástico de Bob, né? Porque nós estamos num planeta que predomina o mal, e existem espíritos aqui que são ruins, né? A gente é bom? Não, a gente não é bom, mas existe uma escada, né? Uns estão nos degraus mais um pouquinho adiantados, já conseguiram superar um determinado tipo de maldade. Hoje a gente já não mata, hoje a gente já não bate, hoje a gente já... Um dia aí, sei lá, a gente já fez, por isso que a gente não pode julgar, né? Mas, assim, como não analisar isso e vibrar no amor e ter indulgência com esse tipo de situação? Nós sendo, né, nós pregando o Cristo, a gente sabe o que é o certo, e aí, logo em seguida desse parágrafo, aí vem aqui uma pergunta que me respondeu a dúvida que às vezes muito nos cabe, né? Que a gente fica se condenando porque está se questionando essa conduta, né? Em relação à indulgência. Aí está assim, ó. A pergunta: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Aí tá. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não com as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então, eu acredito que a indulgência, né, é um exercício que a gente tem que praticar, mas é igual à questão do julgamento, é muito parecida, né, com a questão do julgamento. A gente pode analisar, a justiça tem que ser feita, a lei, né, de retorno, a lei de ação e a reação, que é do universo, é de Deus, ela deve ser cumprida. Nós estamos no tempo em que toda a mentira ela vai aparecer, a verdade vai prevalecer. Então, por isso que todas as coisas que estão escondidas, elas vão vir à tona, as pessoas não vão mais conseguir esconder, né? Diante do avançar da tecnologia para descobrir, diante do compadecimento da pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus encontra a samaritana no poço para pegar água, essa samaritana ela era junto com um homem lá, dono de um bordel, aonde se encontrava Maria de Magdala. E quando Jesus encontra essa samaritana no poço, ela está ali angustiada, vendo aquilo tudo e vendo de onde a vida dela levou a ela e questionando aquelas criaturas ali sendo usadas, sendo prejudicadas. E quando Jesus vem para pegar a água do poço, ele fala assim para ela: o que você pode fazer hoje para mudar a história das pessoas? Para ela, né? Diante de tantas coisas, falou: o que você pode fazer hoje para mudar a história, para beneficiar a história? E ela foi e fez.
Então, muitas vezes nós não estamos numa posição agradável, né? Nós não estamos numa posição correta, nós não estamos nos comportando como cristãos. Mas ainda assim a gente pode pegar aquela situação e vamos dizer o quê? E transformar ela num bem. Como que isso aconteceu no caso do Henry, né? Foi a ex-namorada do cara, ela teve a coragem, ela foi o pontapé, né? Para ligar para o pai do menino e falar que ele maltratava a filha dela. E pedir para... que ela tinha medo, né? Pô, o cara não é gente boa, né? Então, depois que ela fez isso, veio a enxurrada, né? A coragem dos vizinhos falarem, veio a coragem da ex-mulher falar, veio a coragem. Então, ela agiu como a samaritana, ela teve a coragem de enfrentar e trazer a verdade à tona. Né? Então, é aquilo, a gente não pode julgar, a gente não pode mais a justiça, se nós podemos ser, sim, instrumentos, né, de correção e justiça, com cautela, como diz aqui. Porque eu fiquei essas noites, eu falava, meu Deus do céu, eu não consigo parar de pensar. Fiquei vamos dizer assim, me atormentando, né? Mas agora eu já estou até com o coração aliviado. Porque, na realidade, o mal existe. Então, a gente julga, a gente analisa, e aí a gente vai ponderando os nossos sentimentos, canalizando, né? Sempre para a receita de Jesus, né? Mas também vendo que a lei de justiça, a lei de amor, a lei do retorno, ela vai ser feita, não tem jeito. Passo a palavra aí para a Lívia, que ela está inquieta para falar. Vai, Lívia. Então, conforme a Nani e a Márcia foram falando, eu fui, e a Márcia também do caso, né, do menino, do Henry, né, que é devastador. Eu estou fazendo o estudo, né, com um grupinho do livro dos Mensageiros, né, que é o Nosso Lar parte 2, vamos assim dizer, né. E aí ele fala aqui, né, eu lembrei dessa frase que eu até sublinhei hoje, ele fala, quem não empunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia, mas todos nós pagaremos um tributo. É a lei divina, que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Então, é aquilo, a gente tem esse trabalho todo de julgar o outro, disso, daquilo, né? Como fala aqui a leitura, pererê, parará. Mas, gente, a gente está tudo junto, entendeu? Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Então, e aqui ele fala de guerras, porque acho que estava rolando a Segunda Guerra Mundial na época desse livro, e também fala de epidemias, é incrível, parece que escreveu ontem esse livro, fala de epidemias, da carga energética, né, que tem e tal, fala de tudo isso. Então, a gente... É o que ele fala aqui, nós somos uma grande família, a gente está mais ou menos no mesmo nível, né? E se casos assim como o do menino Henry, entre tantos outros, né? Teve o Nardone, né? Que, né? Tantos outros, enfim, dá para enumerar vários. Nos chocaram tanto, que bom, né? Porque a gente está mudando, né? A gente já sente esse caramba, olha o que ele fez e tal. E é óbvio que a gente julga, foi o que a Márcia falou. Claro que a gente vai julgar, a gente vai pensar, nossa, o que deu na cabeça desse homem? É maluco, é isso, é aquilo. Claro que a gente vai pensar nisso, é óbvio. A gente não é santo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter aquele sentimento de, Senhor, misericórdia para essa alma, entendeu? Porque está num caminho que não está legal, está errado, tem que voltar e começar de novo, sabe? E foi o que a Márcia falou, a gente não está impune disso. Eu não sei o que eu fiz nas minhas outras vidas, né? Para eu chegar aqui, né? O que eu estou fazendo hoje, né?
Então, a gente não pode se considerar melhor nem pior do que ninguém. Cada um aqui está no seu nível de aprendizado e, às vezes, acontece, né? Esses casos que, graças a Deus, cada vez mais em menor quantidade, né? Então, a gente tem que ter consciência disso. E o julgamento, ele vem no automático na cabeça, isso é natural. Mas, ao mesmo tempo que a gente julga, a gente também tem que pensar na misericórdia, né, dessa pessoa que, sabe, que tenha um esclarecimento, entendeu? E foi o que a Márcia falou, tentar focar principalmente nesse menino, né, uma criança, enfim. Então, é não disseminar mais ainda o ódio, né? Porque ele já fez a coisa ruim. Então, por que eu tenho que ficar ainda mais com esse sentimento, né? Só fortalecendo isso, né? Então, eu acho que isso eu estou falando também para mim, agora em relação à leitura do Evangelho, que quando a gente parar de julgar os outros, né? O tanto que a gente julga, eu acho que a gente vai subir uns bons degraus aí da escala evolutiva, quando a gente começar a reparar na gente mesmo, né? E tem até uma frase aqui que ele fala, é o verdadeiro caráter da caridade e da modéstia e a humildade que consiste em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Então, tentar ao máximo as pessoas próximas de nós, né? É o que a gente tem mais contato, né? Tentar, o que a gente sempre fala aqui, ver o lado bom da pessoa, né? Quando a gente sentir que a gente já está derrapando, né? Fulano é isso, é aquilo outro. Não, mas, poxa, ele é legal, ele faz isso, ele faz... tentar amenizar isso o máximo possível, porque ninguém aqui está isento de erro, ninguém nessa terra. Nós ainda não somos espíritos felizes, ainda estamos muito longe disso, então ainda não estamos isentos de erros, e ter consciência de que o único que botou o pezinho aqui nessa terra, que poderia julgar todos nós, porque ele era superior a gente sabe disso, muito superior, ele não fez isso, ele não atirou uma pedra. Então, a gente tem que ter consciência disso, né? Que a gente está no mesmo caminho e pedir sempre misericórdia por essas almas, né? Que ainda estão tão embrutecidas em relação a isso, porque em algum dia também fomos nós a estar nesse lugar. Então, acho que era isso que eu queria falar. A Fátima quer falar. Então, baseado aí no estudo, e no caso que a Marcinha trouxe, quando ele começa o texto aqui, ele fala para a gente ser mais severo com a gente, né? E menos com os outros, e dá o exemplo do arqueiro, né? Que a gente está com uma trave no olho e olhando o cisco do outro. Aí a gente olha para esse caso e pensa assim, mas isso não é um cisco. Mas, como acho que a Lívia falou, a gente não sabe o que a gente foi no passado. Hoje, a gente já chegou a um ponto de achar isso um absurdo e não cometer um erro desse. Mas se a gente olhar na nossa história recente, era comum os pais espancarem os filhos, entendeu? Hoje, isso já choca todo mundo. Quantas crianças no passado não faleceram de surras desse tipo? E ninguém ficava sabendo. Ela citou aí o caso da ex-namorada, que eu achei bacana a menina vir a público, né? Mas eu acho que quem começou primeiramente foram os médicos, entendeu? Daquele hospital. Por quê? Se eles não chegam para o pai e aconselham ele a procurar a polícia, ninguém ia saber de nada. Ia sair um laudo, porque, como a gente sabe, o cara é importante, chegou a ligar até para o governador, e isso ia passar. Mas eles tiveram, né? Fizeram a coisa certa, foram justos, chegaram lá e orientaram e tudo foi feito, e graças ao poder aquisitivo veio a mídia, todo mundo ficou sabendo, porque a gente sabe que as reações seriam diferentes
se não fosse uma família abastada. E tem uma frase que o Haroldo falou há pouco tempo, né, um comentário, e que agora ficou muito banal nas redes sociais, né, que existem injustiças, mas não existem injustiçados. E isso é uma verdade. A gente tem que realmente focar na passagem da criança, mas, no meu caso, eu acho que a gente tem que focar mais nos pais, porque eles é que estão precisando de socorro. O menino, de repente, com essa morte, já resgatou aquilo que ele precisava. Agora, eles não, eles estão igual a gente aqui. Eles estão aqui passando por uma aprovação e, infelizmente, sendo reprovados. Então, o que a gente tem que vibrar? Que eles tenham a capacidade de um momento, né, parar e refletir na loucura que eles cometeram. Por que, se isso vale a pena, entendeu? Refletir, porque o que a gente vem acompanhando pelos jornais, eles estão tentando, de todas as formas, alegar doença, ou seja, ainda não caiu a ficha, eles ainda não perceberam, de fato, a gravidade da situação, entendeu? Então, a gente vê como eles estão doentes ainda, né? Então, acho que a gente tem que vibrar por eles para que a justiça dos homens se faça, e a de Deus a gente sabe que é perfeita, eles não vão escapar, mas que como a gente está tendo a oportunidade de cometer erro e melhorar, eles também. Então, vamos ser mais flexíveis aí no julgamento. Desculpa, a gente está acabando o tempo. Eu vou chamar a menina Rochinol, que está iniciando um novo ciclo de vida. Vem, Noemi! Depois de todo esse aprendizado, é só pedir misericórdia a todos nós, né? Que a gente pense um pouquinho no outro com mais carinho, apesar de toda essa situação. Que a gente se abra ao amor e que Deus consiga entrar mais em todos nós. Para ter de volta o que se perdeu, eu abro espaço para Deus ouvir sua voz e obedecer para viver o que ele me prometeu. Eu quero os caminhos mais altos que os teus. Vou abrir espaço para Deus. Quando a dor e o medo tentam me parar, o meu Deus me ensina que é sempre melhor confiar. Abro para Deus a porta do meu coração. O que é impossível, confio em tuas mãos. Para viver o sonho que um dia morreu, eu abro espaço para Deus. E que a gente consiga aceitar a vontade de Deus, confiar que tudo que Ele nos permite passar é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Que a gente aceite e tire a melhor lição possível. Todos os aprendizados, eles virão de uma forma ou de outra, e que possamos, da melhor forma possível, aprender. Que a gente não fique estagnado diante da dor, que a gente se movimente, que a gente possa sempre encontrar uma saída com sabedoria para todas as nossas dificuldades, incluindo também a dificuldade do outro. O mundo tem sempre algum subterfúgio para nos mostrar como aliviar a nossa dor. E quando a gente muda o nosso olhar, quando a gente muda o foco daquela situação e pede orientação a Deus, essa saída ela vem, essa sugestão, essa solução, ela chega até nós, que possamos levá-la adiante. Agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais esse rico aprendizado no estudo do dia de hoje, agradecendo a espiritualidade que fluidificou as nossas águas e certamente já colocou nelas tudo o que necessitamos. Pedimos misericórdia, Senhor, por todas essas pessoas que sofrem, quantas crianças, quantas mulheres, quantas pessoas estão na mesma situação e não têm voz para gritar por socorro. Que alguém que presencia um ato como esse não fique como cúmplice,
ela tenha a coragem e denuncie, e que façamos a mesma coisa. Muito obrigada, Senhor. E sejamos contigo, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto? Muito bom, nosso evangelho. 1, 2, 3, e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.